Olá! O meu convidado de hoje é um cara que eu sou super fã. Nós trabalhamos juntos, aposentamos no mesmo dia e sonhamos vários sonhos profissionais nessa mesma época. Hoje ele trabalha com mentoria em autoconhecimento, é especialista em desenvolvimento de potencial humano, é educador e tem um trabalho fantástico com adolescentes e até um dos livros dele é baseado em cases dos próprios adolescentes. Mas tudo isso ele vai contar aqui para nós, com vocês, meu convidado César Tucci. Seja bem-vindo, então, Tucci. Olha, é uma alegria receber você, né? Nossa jornada aí de conhecimento que começou lá na nossa aposentadoria, muito antes, né, Tucci? Na luta, né? Exato. Eu chamo de Tucci, né? Porque é um hábito, algumas pessoas chamam ele de César, mas me conta aí, César Tucci, né? Para que as pessoas te conheçam, quem é o César Tucci? Fala um pouquinho de você. Bom, o meu nome é César Augusto Túlio Tucci, né? Mas ele ficou César Tucci e na caixa Tucci. Então eu sou muito conhecido como Tucci mesmo. Bom, eu sou, como você disse, especialista em desenvolvimento do potencial humano. Eu amo essa área. Eu acredito que nós podemos ser e fazer mais do que nós temos feito, podemos criar um mundo muito melhor do que nós temos criado. Nós temos um mundo que, se você perguntar para qualquer um, você pergunta assim, é esse o mundo que você deseja? Todo mundo, não, eu quero um mundo mais seguro, mais justo, mais amoroso. Tá, então considerando que é o ser humano que faz o mundo, né? É a gente. Então, o que falta? E eu acho que o que falta é a gente justamente entrar em contato com as nossas forças pessoais, com potências incríveis que todo ser humano tem. E o meu trabalho é fazer isso, é levar as pessoas a fazerem isso intencionalmente, porque a gente evolui, como se diz, pela dor, ou pelo amor. Ou pela dor. E a gente precisa parar de só evoluir pela dor. A gente pode intencionalmente cultivar as nossas inteligências, intencionalmente cultivar as boas emoções, intencionalmente cultivar as nossas forças de caráter, enfim, tudo aquilo de bom que a gente tem, e a gente tem. Então esse assim é a síntese do meu trabalho. Eu trabalho com pessoas, com jovens muito fortemente, com o terceiro setor, empresas, enfim, aí vai. Né? Agora eu vou contar aqui uma passagem, Tucci, porque assim, nós estudamos juntos o MBA, Desenvolvimento do Potencial Humano, lá quando a gente se aposentou, lá atrás. Foi um divisor de águas na nossa vida. Foi um divisor de águas na nossa vida. E eu fui numa aula inaugural, só que eu ainda não estava com a consciência de que eu precisava me autoconhecer. E eu me lembro que saí daquela aula inaugural e falei assim, eu acho que eu não vou dar continuidade a esse curso. E você e a Renise, né, falaram, não, imagina, você tem tudo, você tem que fazer, me deram um estímulo e você veio com palavras exatamente assim, né, que a gente precisa escutar, sabe? E foi, como você fala, o fiozinho que foi puxado para mim, exatamente, na minha carreira, para eu me encontrar profissionalmente. Então, realmente foi um divisor de águas. Aproveitar para agradecer, né, isso aqui. O potencial estava em você. Não, legal, foi um bom exemplo, porque justamente, olha só, o potencial já estava na Maristela. Alguém talvez precisasse só dar um impulso, e você usou um termo que a gente usa, puxar o fio da autenticidade, que é o trabalho que a gente faz na jornada do autoconhecimento, que é um dos meus trabalhos, que ali onde a pessoa chega ali, ela vai preencher, né, primeiro uma ferramenta online, aquilo vai gerar um relatório, e depois eu marco uma sessão de devolutiva com ela, onde a gente vai esmiuçar aquele relatório nas 4 dimensões, tipo psicológico, força de caráter, inteligência, os valores. E justamente a intenção, a gente diz, é puxar o fio da autenticidade, ou seja, trazer quem você realmente é, diminuir, eu gosto desse termo também,
diminuir a distância entre o seu ser e o seu vir a ser. Ou seja, o que você é e o que você pode ser e não está sendo por algum motivo, como você sabe melhor do que eu, até porque você trabalha muito intensamente crenças negativas, tá? E no meu caso é mesmo por desconhecimento, a pessoa nem sabe que ela pode ser tudo aquilo, então a gente ajuda ela. E é interessante isso que você falou, porque é justamente isso que as pessoas precisam, né? E que aconteceu comigo, então eu tô falando de um case real, né? Você explorar o potencial. Nós viemos a esse mundo para explorar o que nós temos, então não é justo, né? A gente ficar enclausurado, guardado e não usar esses potenciais, né? E a jornada do conhecimento, ela traz justamente isso, né? Isso. E como você falou, é uma jornada. Então, quando a gente começa, né, parece que é um bichinho que você quer saber mais, você quer aprender mais sobre você quer entender como você funciona, né? Exato. Como funciona o outro, como você se relaciona. Isso também é muito, muito, muito importante, porque no momento que você passa, por exemplo, por uma ferramenta como a jornada, então você tem aquele momento, você amplia o conhecimento de você mesmo. Sempre que a gente amplia o conhecimento sobre nós mesmos, isso nos ajuda a conhecer mais os outros. Isso. Poxa, se eu tenho o direito de ter essa personalidade, o outro também tem direito de ter aquela. Se eu reajo assim por causa desta minha força, ou desse meu ponto, dessa minha questão, então talvez o outro também reaja daquele jeito que eu não gosto, porque ele também tem suas questões. Então isso aumenta a empatia, o perdão. É uma ótima ferramenta para quem tem problemas de relacionamento, né, Tuti? Também, né? Sim. Porque você não sabe exatamente o que acontece, né? Costumo dizer que quem fere, né, passa por aí, vive ferindo outras pessoas, porque na verdade ela tem uma grande ferida, né, mal resolvida. Então o autoconhecimento, até me arrepiou agora, o autoconhecimento ajuda nisso, né? E daí se desdobram várias trilhas. Então, vamos supor, a pessoa fez comigo lá a jornada, a gente marcou a sessão de devolutiva, 2 horas, tá? Terminou? Depende, por exemplo, por isso que eu trabalho a palavra intencionalmente. Eu gostei muito, vamos supor, você fez a ferramenta comigo, ou seu filho. Gostei muito dessa questão do tipo psicológico, gostaria de explorar mais isso. Então a gente faz uma trilha, que aí já parte para um coach, mentoria, só para o seu tipo psicológico. Ai, que bacana. Eu gostei muito dessa questão das forças de caráter, achei muito interessante, eu quero trabalhar as minhas, intencionalmente, porque essa é a minha proposta. Então vamos trabalhar, a gente vai reafirmar suas forças, propor exercícios para você desenvolver mais aquelas forças, usar mais, porque às vezes não basta a gente ter, né? Às vezes eu tenho uma força, vamos supor a liderança. Eu tenho essa força, mas eu não estou aplicando. Então, não resulta, como dizem os portugueses. Não resulta. O ideal para você chegar numa plenitude eu reconheço que eu tenho determinada força e eu aplico essa força em algo que faça sentido para mim. E aí, Tuti, eu penso também o seguinte, que tudo isso, que nós seres humanos, a gente busca uma única coisa, a felicidade. Exato. A chamada felicidade, né? E essa ferramenta, esses desdobramentos, né, que vem após a ferramenta que você oferece, de mentoria, de coaching, o que acontece? Você não está feliz com alguma área da sua vida. E aí nessa ferramenta você tem como identificar exatamente isso, o que eu vou fazer para me sentir pleno, para me sentir mais feliz, né? E você acaba percebendo que a felicidade é justamente esse caminho, porque existem ideias fantasiosas sobre o que é felicidade, né? Aquele tal do viveram felizes para sempre, eu sempre falo, acaba assim no livro, mas você não sabe depois, lá no Príncipe da Cinderela, se o príncipe tinha mau hálito, se ele começou a beber depois que ele casou, se ele tratava mal os filhos, que a história termina ali, mas a felicidade é justamente você poder ser quem você é, você encontrar causa, uma causa que faça sentido, como você encontrou nesse seu trabalho agora, depois que saiu da caixa, embora você já tinha isso na caixa, mas agora você ampliou, e eu também. E aí a gente se sente ajudando as pessoas sendo quem a gente é. Agora, eu vou ter problema com dinheiro ainda? Talvez. De saúde? Provavelmente. De relacionamentos, dúvidas, angústias, isso é parte da vida. Uma vida sem isso é só se você morrer. Ou às vezes nem assim, né? Eu não acredito que a vida continua. Se você não estiver bem, você vai continuar não bem. Então,
Eu digo isso também, né? Porque as pessoas têm... Não existe esse pronto, cheguei nesse ponto, estou feliz e vou ficar aqui feliz para sempre. Não existe Você vai mofar lá, né? Não existe o ponto feliz, ponto. Não, é o trajeto, é o caminho, Exato. né? Muito bacana. E essas descobertas são incríveis quando a gente puxa esse fio, né? Como você falou, quando a gente puxa esse fio, que a gente entra nesse caminho, não tem volta. Exatamente. E como você falou também, é uma jornada, né? Com jovens até a aventura do autoconhecimento. Porque, Mari, não são só os jovens, eu acho injusto falar que são só os jovens. Na verdade, todos nós estamos muito conectados hoje ao externo. E o tal do celular, né, é um problema. Eu sou assim. Se eu não me policiar, eu tomo banho com o celular. Às vezes eu entro no banheiro no banho com fone sem fio, esqueço de tirar. Eu estou o tempo inteiro, então isso é errado. A gente tem que criar espaços de silêncio, espaços de encontro com a gente mesmo e refletir sobre mim, não sobre o cara do Big Brother só, ou o meu ídolo, e sobre mim eu não sei nada. Exato. Então, né? E isso reflete em tudo, inclusive nós estamos entendendo que reflete nas empresas também. Reflete, com certeza. A gente tem levado isso para as escolas, num outro projeto, então tem muita coisa para a gente explorar. Mas fala mais dos seus projetos, por favor, que tem muita coisa que eu sei. Bom, tudo começou quando eu escrevi esse livro, né? Que aí parece que está de cabeça para baixo, mas não está. O nome é assim mesmo. É uma provocação, porque é para você olhar a vida de um outro ponto de vista, né? Faz sentido para você? Como a clareza de sentido pode ajudar você a florescer e transformar o mundo? Mas eu percebi que ele é mais voltado para os jovens, mas os pais que costumam até comentar mais comigo, os pais dos jovens. Mas eu percebi que nesse trabalho, você já deve ter percebido também, a gente tem que envolver todos. A família, a escola, as empresas, né? Como diz lá o nosso professor Luciano, que todas as organizações se transformam em escolas de florescimento do potencial humano. Né? E o que a gente percebe? Que a gente pode ajudar também família e escola a trabalhar esses temas com os jovens. Porque esses temas, inclusive, traz mais sentido de sentido de vida, trabalha a autoestima do jovem, autoapreciação. Porque às vezes eu não sou bom no futebol e às vezes aquele jovem sofre bullying ali porque está numa escola que valoriza muito o esporte. Mas ele tem outras forças, né? Ele tem amor ao aprendizado, ele é um bom pesquisador, enfim, ele vai se conhecendo e isso aumenta a sua autoestima. Eu faço até um paralelo do que você está falando, porque eu vejo muito isso nas empresas, né? Porque é uma educação, né? Exato. E o líder na empresa, ele é um líder educador. A gente sabe que a cultura nem sempre é a cultura do conhecimento, do autoconhecimento, do desenvolvimento, a cultura de resultados. Exato. Mas qual é a cultura ideal? E eu levanto essa bandeira, porque a cultura de resultados ela não funciona, ela tem que ter cultura de resultados e cultura de desenvolvimento, cultura de conhecimento. Perfeito. Né? Perfeito. E a mesma coisa no lar, né? Nos jovens, nas pessoas. Quer dizer que se o pai, né, trabalha o seu filho na educação dessa forma, com certeza ele está formando um excelente líder. Exato, e um excelente profissional. Imagina um mundo em que as pessoas sejam estimuladas a entrar em contato com seus verdadeiros potenciais, que alguns chamam de talento, outros chamam de dons, sei lá, e que essas pessoas tenham espaço, liberdade, incentivo para se dedicar àquilo que realmente apaixona elas, né? Então, eu vou ter um marceneiro que vai ser um excelente marceneiro, eu vou ter uma produtora de vídeo, uma corretora de imóveis, uma excelente corretora de imóveis, né? Eu vou ter um professor, um excelente médico, enfim. Porque a gente ainda está numa sociedade que coloca a gente em caixinhas, pelo tal resultado, né? Algumas coisas são valorizadas, outras se descarta, né? Então, assim, para resumir, na pessoa física, na pessoa indivíduo, além do livro, eu trabalho a jornada do autoconhecimento, que eu sou certificado da Caminhos, para dar a Devolutiva. Caminhos é a empresa que criou a jornada, né? Caminhos Vida Integral. E trabalho os processos... É uma ferramenta maravilhosa, você só dá o meu depoimento aqui. E trabalho os processos de mentoria ou coaching nas trilhas que a pessoa escolher depois que fez a jornada, se ela quiser. O projeto Educar para a Vida Plena é assim, o que enche meus olhos
e que está um pouco parado depois da pandemia, que é o que a gente leva para as escolas. Então lá é um projeto que trabalha os pilares da psicologia positiva, neurociência e humanismo, filosofia humanista, tudo. Eu tenho um momento só com os alunos, eu tenho um momento só com os professores, um momento só com os pais, e são riquíssimos. É tipo um coach coletivo com pais e professores e com os alunos ali. E depois eu tenho o momento de encerramento com todos eles. E em quase todos esses momentos eu uso música, que eu estou fazendo. Você sabe que eu faço música? Eu estou criando músicas agora com os pilares da psicologia positiva, força de caráter, inteligência, sabe? Eu falei, eu adoro, né? Já estamos gravando em estúdio, estamos gravando a 4ª música, já tem 25. Caramba. Então, eu torço para quando acabar a pandemia a gente já poder voltar para as escolas. E o último item, empresa, que você falou, eu também dou treinamento em empresa, e eu acho que eu posso resumir assim, que o foco é toda empresa, toda organização, ela tem, se ela não cuidar, como você falou, um ponto cego. E o ponto cego é o seguinte, é como num terreno. Você está no terreno, você está vendo as alfaces ali, as couves, o agrião que está ali. Às vezes não está bom, está murcho, está amarelo, mas por quê? Às vezes de fora não tem nada, mas o problema está no solo, está onde você não enxerga, é no invisível, que é o ponto cego, aquele solo não foi tratado. E a gente pode comparar isso com o clima organizacional, por exemplo. Às vezes tem fofoca, não há valorização das pessoas, não está bem claro o objetivo da empresa, a visão da empresa, isso, onde ela quer chegar, né? Há um desencontro entre a missão pessoal e a missão da empresa, e isso não é trabalhado, é meio que jogado para baixo do tapete, sendo que é normal até que não haja, mas há modos de conciliar. Ou como você já deve ter observado, às vezes a empresa tem 2 sócios, um está remando para a direita e outro para a esquerda, mas eles nem se deram conta. E o empregado que está ali no meio, o colaborador, é que sofre. Exato. Porque um fala uma coisa... Vejo isso. Não é? Então, e outra coisa, as pessoas muitas vezes, elas estão num clima onde elas não podem errar de jeito nenhum. O erro é um pecado. Então, aonde não pode existir erro de jeito nenhum, não existe criatividade. É claro que ninguém deseja o erro. Então, você cria uma rede de segurança, ou seja, os procedimentos padrão e tal, mas tem que ter um espaço para inventividade que só vai existir se a pessoa puder ser autêntica. E aí a gente cai no autoconhecimento de novo. Exatamente. Por isso que, eu esqueci de dizer, a ferramenta, a jornada do autoconhecimento já foi passada em mais de 5.000 pessoas, em várias empresas, porque a Caminhos, ela tem convênio com várias empresas, inclusive com a IPOG, que é o Instituto de Pós-Graduação lá de Goiânia, que aplica em todos os seus alunos, nos MBAs de administração, de liderança, de psicologia positiva. Então, porque as empresas perceberam que incentivar a autenticidade, a singularidade das pessoas, cria um ambiente fervilhante de criatividade. Muito bacana. E eu Desculpa acho... se eu falei muito. E eu acho que nesse momento, Tuti, eu digo isso assim, que eu tenho visto muito com adolescentes, crianças também, porque agora eu estou convivendo com alguns, né? Mas essa ferramenta, esse seu trabalho nas escolas, retornando, eu acho que tem que ser fundamental. Se eu fosse ao diretor de escola, eu levaria para minha escola. Porque as crianças praticamente perderam os relacionamentos, a convivência, os professores idem. Então isso precisa ser resgatado. Exatamente. E vai ser um prejuízo muito grande para nós e para a sociedade, para o mundo, né? E aí eu acho que entra esse tipo de trabalho, porque vai fazer toda a diferença. É um momento muito tenso, de muitas incertezas. Tem aumentado muito o índice de depressão, inclusive entre jovens e crianças, inclusive, né, que é algo bem alarmante, isso para não falar no número de suicídios. Então, é um trabalho que a criança se descobre. Eu posso contar um exemplo que me emocionou muito? Uma vez, eu fui numa escola, né, e aí eu eu usei música, fui falar das forças de caráter, antes de criar o workshop, isso gerou a ideia do workshop.
Eu fui falar só sobre força de caráter, que hoje é parte do workshop. E eu falei sobre o perdão, que a psicologia positiva reconhece como uma força. O mundo não vê como uma força, é engraçado, né? Mas é uma força, psicologicamente falando. E aí uma criança levantou assim, tio, nossa, então eu sou muito forte. E quando eu olhei para ela, ela tinha metade do rosto todo queimado. Aí eu falei, meu bem, por quê? Ela falou assim, porque, olha, eu tenho o rosto assim e eu sofro muito bullying, então muitas vezes eu tive que perdoar meus amiguinhos. Nossa, até me emocionei até agora. Porque aí eu falei, cara, eu saí dali deixando aquela criança pensando assim, eu sou forte, né? Quando talvez até ontem ela pensava, olha o que eu sou, né? Eu sou uma criança queimada, feia. Não, ela falou, eu sou forte. E assim outras, entende? Cada uma com as suas vulnerabilidades, né? Que é um tema que a gente trabalha com os adultos, inclusive com os pais, né? E os pais, gente, assim, eu sou pai de 3 filhos e tenho 4 enteados. Daí o seu ambiente jovem. Isso, daí já começa. Mas eu digo assim, deveria existir mais cursos voltados para os pais, porque se você for pensar, você também é mãe, como pais, nós somos agentes do desenvolvimento humano dos nossos filhos, os primeiros agentes, inclusive, né? Então, no workshop a gente trabalha muito isso. Eu tenho uma palestra em separado sobre isso, que futuro estamos preparando para os nossos filhos. Como a escolha dos pais hoje, o jeito como elas tratam as crianças hoje, pode afetar essas crianças lá na frente. Mas dentro do workshop eu também trago isso no módulo com os pais. Ai, muito bacana, muito bacana. Estou muito feliz por receber você, Tuti. E aí, dá uma mensagem final para as pessoas, se você quiser, para a gente caminhar aí para esse encerramento. Tá bom. Bom, primeira mensagem que eu quero dar é para você. Eu quero agradecer o convite, agradecer a você, ao pessoal da produção e dizer assim que eu admiro o seu trabalho, eu sinto a verdade que você passa no seu trabalho, que eu acho que isso talvez seja o fundamental no que a gente faz, porque é um trabalho muito de ser humano para ser humano e como diz o Jung, né? Em outras palavras, na hora de tratar alguém, você pode conhecer 1000 teorias, mas na hora de tratar um ser humano, seja um ser humano, e isso você faz muito bem. Obrigada. Então, a primeira coisa é isso. E a segunda é dizer para todo mundo, vamos diminuir essa distância entre o que você é e o que você pode e deseja ser, né? Existem várias pessoas que podem te ajudar, eu posso te ajudar, mas existem outros profissionais também muito, muito bons. Procure profissionais sérios. O coaching sério funciona muito bem, a mentoria séria funciona muito bem. Tem muito charlatão? Tem, como tem em todas as profissões, né? Mas eu garanto, tem muita gente séria, vocês estão diante de 2 pessoas muito sérias. Nós tivemos aulas com mentores e coaches seríssimos no nosso MBA, né? Então, meu recado é invista no seu vir a ser e seja aquilo que você puder ser. Muito bacana. Só complementando aqui o que o Tuti está falando, vou deixar os contatos dele aqui para que as pessoas que tenham interesse em entrar nessa jornada, né? Vamos entrar na jornada do autoconhecimento, né? E lembrar, assim, vou dar um recadinho, que eu acho que faz toda a diferença. Às vezes, a gente não procura ajuda por falta de uma mínima coisa, que se chama humildade. Nós precisamos ser humildes e entender que as pessoas, os profissionais, estão para ajudar. Porque os nossos clientes não gostam muito de divulgar, né? Porque ninguém gosta de mostrar a sua vulnerabilidade, né? Então vamos ser humildes. E preciso de ajuda? Procure um profissional. É verdade. Eu falo muito isso para os jovens também. Você não precisa atravessar isso sozinho. Né? Exato. E a gente também. Eu estou fazendo coach agora de novo. Eu estou sendo coach, cliente de um coach. Porque tem hora que a gente chega num ponto que a gente fala, para onde eu vou agora? Eu preciso me reorganizar. Exato. Reorganizar as ideias. A gente precisa de ajuda. Ontem eu tive uma reunião com os meus familiares e amigos mais próximos e falei, olha, quero críticas, eu não estou gostando do resultado de alguns vídeos, do jeito que está ficando, o que vocês acham? Eu acho que você devia fazer assim. Então, agora, se eu não me abro por orgulho, exato. Mas só que fica mal feito e eu acho que está atingindo e não está atingindo. E não está atingindo, né? Exatamente.
Gente, que alegria, muito obrigada. Infelizmente eu não posso abraçar, né, o meu amigo aqui, mas sinta-se abraçado virtualmente, né? E um prazer ter você aqui. Espero você outras vezes, trazendo aí novidades. Quando quiser. Falando mais sobre o workshop. Então o canal aqui tá aberto para você. Quando for lançar então o álbum das músicas, eu venho aqui para mostrar alguns. Então... Isso, legal. Aqui embaixo também estão os meus contatos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Você que conhece o Tuti, que nos acompanha, se inscreva aqui também no meu canal. É isso mesmo.